Você está prestes a descobrir os 10 piores desastres naturais da história, classificados não pela força da natureza, mas pelo número de vidas perdidas. Esses eventos, que vão desde ciclones a terremotos e inundações colossais, deixaram cicatrizes profundas na humanidade. Eles revelam não só o poder da natureza, mas também o despreparo de sociedades inteiras. Muitos desses desastres aconteceram séculos atrás, e ainda assim, seus números superam tragédias modernas com toda o de nossa tecnologia. Fique até o final, porque o maior desastre natural já registrado matou mais do que algumas guerras inteiras. Número 10. Terremoto de Antioquia, 526 depois de Cristo. No coração do Império Bizantino, a cidade de Antioquia foi destruída por um terremoto seguido de incêndios. A cidade, que era uma das maiores da época, foi praticamente apagada do mapa. Estima-se que 250 mil pessoas morreram. Em uma época sem medicina, sem socorro e com casas feitas de pedra mal encaixada, não houve escapatória. Esse evento é lembrado como uma das maiores tragédias da antiguidade e destruiu a região por completo, que nunca mais voltou a ser o que era. Número 9. Terremoto de Haiyuan, China, 1920, um dos tremores mais fatais do século XX. A terra tremeu com uma magnitude de 7,8, derrubando tudo em uma região extremamente povoada. Foram 273.407 mortos. Casas, escolas, plantações, tudo foi ao chão. Muitos morreram soterrados, outros, nos dias seguintes, por causa do frio e da fome. A tragédia foi tão grande que vários vilarejos inteiros desapareceram dos mapas e nunca mais foram reconstruídos. Número 8. Terremoto de Ganja, Azerbaijão, 1139. Esse desastre destruiu uma das cidades mais importantes da região do Cáucaso. Estima-se que entre 230 e 300 mil pessoas tenham morrido. Em uma era medieval, sem registros precisos, é difícil saber o número exato, mas as crônicas da época descrevem uma destruição total. Ruas afundaram, montanhas desmoronaram e até um lago foi criado pelo impacto do tremor. O número de mortos, mesmo com as incertezas, o coloca como um dos mais mortais da história. Número 7. Ciclone de Calcutá, Índia, 1737. Com ventos violentos e tempestades gigantescas, esse ciclone atingiu a região de Calcutá, matando cerca de 300 mil pessoas. A maioria das vítimas morreu afogada ou soterrada após o colapso de estruturas frágeis. Como o desastre ocorreu na época colonial britânica, muitos relatos foram registrados, o que ajudou a consolidar sua posição como um dos piores eventos climáticos já vistos no sul da Ásia. Número 6. Ciclone Coringa, Índia, 1839. Esse ciclone, que atingiu a cidade portuária de Coringa, matou mais de 300 mil pessoas e destruiu completamente a região. Navios foram lançados para o interior por ondas gigantescas. A cidade, que já havia sofrido com outro ciclone no século anterior, nunca se recuperou. Depois desse evento, Coringa praticamente deixou de existir como centro urbano relevante. Um exemplo claro de como a natureza pode sepultar uma cidade inteira em questão de horas. Número 5. Terremoto no Haiti, 2010. Um dos desastres mais recentes da lista. Com magnitude 7,0, o terremoto atingiu a capital, Porto Príncipe. 316 mil pessoas morreram, muitas soterradas em casas frágeis de concreto. O país, um dos mais pobres das Américas, não tinha estrutura para lidar com a tragédia. Hospitais colapsaram, a ajuda demorou e o sofrimento se prolongou por meses. O Haiti, até hoje, sente os impactos dessa tragédia, que expôs a dura realidade de um país vulnerável. Número 4. Ciclone Bola, Bangladesh, 1970. O ciclone mais mortal da história, com ventos de mais de 200 km por hora e ondas que varreram vilarejos inteiros, matou cerca de 500 mil pessoas. O governo da época foi duramente criticado pela lentidão na resposta, o que gerou revoltas e influenciou diretamente a independência de Bangladesh.
Foi um desastre que, além de natural, teve consequências políticas profundas. Número 3. Terremoto de Tangshan, China, 1976. Um dos terremotos mais letais do mundo moderno. A cidade industrial de Tangshan foi completamente destruída por um tremor de magnitude 7,5. 655 mil pessoas morreram, a maioria enquanto dormia. A destruição foi tão massiva que a China demorou dias para aceitar ajuda internacional. Esse evento mudou para sempre a forma como o país lida com emergências e engenharia urbana. Número 2. Inundação do Rio Amarelo, China, 1887. Após semanas de chuvas intensas, o rio transbordou e rompeu diques, gerando uma das maiores enchentes da história. Estima-se que 2 milhões de pessoas morreram afogadas, por doenças ou fome. A água cobriu milhares de quilômetros quadrados, destruindo plantações, casas e infraestrutura. Essa enchente levou a China a iniciar grandes obras de controle hídrico. Uma lição aprendida tarde demais. Número 1. Cheias do rio Yangtze-Huai, China, 1931. O maior desastre natural da história da humanidade. Chuvas extremas, degelo e falhas no sistema de drenagem causaram uma enchente de proporções épicas. Estima-se que 3,7 milhões de pessoas tenham morrido, seja pela água, fome ou epidemias. A tragédia foi tão grande que afetou a política, a economia e a saúde pública do país por décadas. Foi o ponto de virada que mostrou a necessidade de controle rígido dos rios na China. Uma lição que levou à construção de obras como a Represa das Três Gargantas. A história prova, a natureza é poderosa, mas o despreparo é o que mais mata. E quando ignoramos o passado, ele volta, com força total. Até o próximo vídeo.